por favor. Quem que gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? Eu posso fazer. Ok? Graças, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar todos juntos novamente. Agradecemos ao mundo espiritual, nossos espíritos guias, familiares e amigos que estão sempre ao nosso redor. E o grupo mentor desse grupo também. Queremos pedir a ajuda no estudo de hoje para que a gente possa reter as informações e poder usá-la no nosso dia a dia aqui nesse planeta. E pedimos permissão para dar início à nossa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Leozinho. Olá. Alguém tem perguntas ou dúvidas ou comentários a respeito da semana passada? Muito bem. Buda, no passado, recomendava uma via de salvação. Vamos reter isso aí. Vias de salvação, em 8 passos, que são indispensáveis para a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Quando escutamos as palavras vias de salvação, o que vem à mente de vocês? O que é uma via de salvação? Um modo de salvação? Sim. Que seria o quê? Uma maneira de reencaminharmos a nossa jornada na direção das verdades eternas fundamentais. Porque a ignorância também é uma via, é um modo, mas é de salvação? Não, é de afundamento. Afundamento onde? No sofrimento, na solidão, no tédio, na frustração. Porque, embora nossa atividade febril, quando estamos alinhados com a via da ignorância, nada vai dar certo. Não vamos conseguir realizar os anseios da nossa alma. Porque estamos na via equivocada, no caminho incorreto. Se eu quero ir para o norte, mas eu estou na via que me leva para o sul, nunca, jamais vou chegar ao norte. Vou correr a estrada? Vou passar horas, dias inteiros, noites inteiras, dirigindo, vamos. Tanque de gasolina sem fim, canseira, hotel. Mas mesmo assim eu não vou chegar na minha destinação, porque eu estou percorrendo o caminho equivocado. E é isso que acontece com a maioria de nós encarnados no nosso planeta.
Porque como muitos poucos ainda têm tido mérito suficiente para poder acessar as informações, a revelação espírita, porque o espiritismo é uma revelação. O que é uma revelação? Uma revelação é um corpo de ensinamentos, é um corpo de informação ao qual nós não podemos atingir só com as nossas pesquisas e os nossos esforços. Daí que Deus envia profetas, Chicos, Divaldos, Ivones do Amaral Pereira, que são espíritos que estão muito lá na nossa frente, com mérito e com possibilidades para poder trazer do além para o aquém, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material, informações que mesmo a nossa ciência, as nossas ciências todas, a nossa tecnologia e todos os avanços da era moderna, que não são poucos, não tem como aceder a isso, porque não são pulos lineares, são pulos quânticos. Então, as informações que estão inseridas no Espiritismo é uma revelação. Mas para termos acesso a uma revelação, é a mesma coisa que nós querermos jogar golfe num country club. Você tem que poder comprar uma membresia de $250.000 por pessoa. Uma família de 4, $1 milhão. E não é a quota anual. Isso é só para entrar. Eu pergunto para vocês, vocês conhecem muitas pessoas que poderiam pagar $250.000 para jogar clube, jogar golfe, ou tênis, ou o que seja, num country club desse valor? Bom, isso é o espiritismo. Não existem muitos mais seres humanos do que country clubes desse nível? São muitos menos os country clubes desse nível que seres humanos na Terra, sim? Por quê? Porque são muito poucos os que têm esse dinheiro para poder dedicar a ser membros de um country club. O espiritismo é o nosso country club espiritual. Por isso que tem muitos poucos espíritas. Agora, uma vez, o que os espíritas fazem depois que foram admitidos ao country club, se são péssimos golfistas, aí problema deles, ok? Mas eles foram aceitos pelos seus ingentes esforços no passado para ser admitidos nesse conhecimento. O que eles vão fazer com esse conhecimento, se vão aplicar à própria vida, ou vão passar a vida querendo reformar os outros enquanto que eles se mantêm do mesmo jeito. Aí esse é o próximo capítulo. Mas nós não somos considerados merecedores ou não a partir de próximos capítulos, senão os capítulos que já concluímos. Então, por isso que tem muitos poucos espíritas. O espírita é uma elite. E qual o valor de ser essa elite? Que nós temos as informações no Espiritismo que nos descortinam os horizontes espirituais da vida e no seu caráter de eterno, de eterna. Isso que é uma via de salvação. Eu sei por onde é. Eu sei agora por onde que eu devo ir. Mas como quem come do fruto do conhecimento perde algum paraíso, ou seja, a ilusão. Agora que eu tenho esse conhecimento nas minhas mãos, eu preciso reconsiderar os meus objetivos,
e reorganizar a minha gestão para que seja coerente com esse conhecimento. Porque as informações são a via de salvação que nos é apresentada, mas agora nós precisamos percorrê-la. Porque caminho nenhum se percorre sozinho. O caminho que leva de Atlanta para Asheville já existe, já foi construído. Mas se eu quero ir para Asheville, eu vou ter que sair da minha casa e vou ter que percorrer aquele caminho até atingir Asheville. Senão vou continuar na minha casa de Atlanta, embora eu saiba que o caminho existe, onde está, quanto tempo eu vou gastar. Eu tenho todas as informações, tenho todos os dados. Perguntas, comentários, protestos? A criatura humana sempre crê. Crê até naquilo que nega. Como assim? Porque o ato de negar é uma força de crer, que defende com entusiasmo e vigor. A negação, por isso mesmo, é um tipo de afirmação. É uma afirmação equivocada, mas é uma afirmação, demonstrando a crença natural, o racional, em torno da sua convicção. Todo mundo crê em alguma coisa. Mas o que acontece quando nós cremos em coisas que são incorretas ou erradas? É um perigo enorme. Por quê? Porque eu estou colocando todo o meu empenho, todos os meus recursos, tudinho que eu tenho, em percorrer um caminho que me leva na direção, que me afasta do lugar onde eu vou encontrar um dia tudo que eu desejo, tudo que a minha alma sonha. Esse é o caminho da perdição. Por quê? Porque está perdido. Se encanta com coisas que são fictícias. É a mesma coisa que você se apaixonar com uma personagem da inteligência artificial. Você pode curtir aquilo por um tempo, se achar muito noiva, fazer planos, desenhar a casa onde vocês vão morar, que estão juntos, quando estiverem juntos, mas vocês vão estar juntos um dia morando na mesma casa? Claro que não, porque esse seu noivo é um cálculo matemático. As ilusões do mundo vão por aí. Então, por isso que o Espiritismo para nós é a nossa via de salvação. Porque alguém está apitando para nós e dizendo, para, não. Não é para lá, é para cá, volta. Por isso que o Espiritismo veio, porque para que precisava vir se já veio Jesus e o Espiritismo não muda nada do que Jesus nos ensinou. Acrescenta informações que agora nós podemos entender depois de haver progredido nos nossos estudos, da nossa experiência, nas nossas milhas encarnações, que naquela época ainda não estávamos capacitados para poder compreender coisas que só a ciência permitiria a sua compreensão. Mas a essência dos ensinamentos morais do Cristo, pergunta, batata quente número 1, tem alguma diferença entre os ensinamentos do Cristo e o Espiritismo? Não. Não. Muito bem. Então, o Espiritismo para quê? Porque o Espiritismo tem que vir até nós para gritar e dizer, volta, você está indo para o lado contrário.
Você está querendo chegar em Asheville, mas você está na 400 Sul. Tem que ir para o norte. Ai, meu Deus. Ok. Poxa, peraí. E aí a gente pega a volta. Enceta a volta. Mas todo mundo enceta a volta? Não, muitos falam, não, mas isso aqui sabe que não está tão mal assim. E continuam a esbanjar recursos valiosíssimos, o tempo entre eles, que é o recurso não renovável, porque nunca voltará nas mesmas circunstâncias. Quando já sabemos qual é a nossa via de salvação, mas admirar de longe a nossa via de salvação é loucura pura. Nós precisamos pôr mão na massa. Precisamos dizer o que da minha presente gestão. Como é que eu vivo os meus dias? Qual é o tema central da minha vida? Qual é o teor, qual é o tema central dos meus pensamentos recorrentes? Em quais coisas eu gasto a minha energia? Em quais coisas eu invisto o meu tempo? Para poder fazer uma seleção natural, não a da Darwin, mas a nossa, onde vamos dizer, ok, esses comportamentos aqui assim são positivos, acrescentam a minha espiritualidade, a minha eternidade, resolvem problemas para mim, para a eternidade, isso pode continuar. Mas tem algumas outras coisas aqui que essas vão ter que no more. No more. Reencarnar é entrar num campo de guerra. Não é cruzeiro às Bahamas, não. É um campo de guerra. Estamos num combate. Um combate entre as tendências de ontem, o que a nossa via de salvação nos educa que deve ser hoje, e o esforço para substituir o de ontem, que já não convém, com o de hoje, que convém sim e muito. Então, que está por aí muito tranquilo, cuidado, porque pode que não esteja levantando os pesos pesados que implica esse tipo de vivência, modificação e reestruturação. Um trabalho de reestruturação não é brincadeira. Requer de foco, de vigilância, de exerção de trabalho constante. Se não estivermos fazendo isso, poderia até parecer que estamos muito tranquilos, no momento está tudo ótimo. Mas cuidado, porque pode ser muito bem que aquilo que nós chamamos que está muito ótimo seja a paz do mais morto, porque isso significa, só aponta o fato que nós não estamos fazendo o nosso trabalho, não estamos combatendo. E uma reencarnação é um combate. É uma luta entre a matéria e o espírito, entre a temporalidade e a eternidade, e entre os condicionamentos de ontem e os novos aprendizados que devem substituí-los de hoje, para atingir a felicidade sem raça, sem limite, amanhã. Faz sentido? Perguntas, comentários? Então, tem muitas pessoas que creem, mas creem em coisas que vão detonar os propósitos espirituais da sua reencarnação. Porque mesmo quem não é espírita, mesmo quem nem acredita na reencarnação, mesmo quem não acredita em Deus, nem por isso deixa de ser filho de Deus, nem por isso deixou de reencarnar para fazer o mesmo trabalho que está fazendo aquele que sabe para que ele veio.
Então, veja se as informações corretas, se a via de salvação tem valor ou não. Faz toda a diferença. E a Joana continua a nos dizer: crer retamente, porém, é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis, ou seja, agora nas novas informações que recebemos ao presente, que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê, e nós, os espíritas, cremos no Espiritismo, e no Espiritismo não tem erro, não tem engano, não tem ilusão, não tem promessa vazia, é ouro puro, sólido. Não precisamos nos preocupar por isso. Jamais devemos nos preocupar se o Espiritismo está nos dando bons conselhos, informações nutritivas e substanciosas ou não. A nossa preocupação deve ser sempre qual é o meu comportamento como espírita. De 0 a 10, que nota eu daria ao meu empenho de hoje por superar as minhas más tendências e no meu combate constante para ser ontem melhor do que hoje e amanhã melhor do que hoje? O cálculo é esse. A lógica é essa. Essa é uma crença estimuladora que enriquece de beleza e aciona os mecanismos da vida, alterando profundamente o comportamento para melhor e propondo uma vivência pautada na força da crença, na crença correta. Diante de todos os enfermos que o buscavam, Jesus era peremptório quanto ao ato do paciente crer nele e na recuperação da saúde. Why, oh, why? Por quê? Porque aquele que não crê não vai fazer o esforço que toda mudança, que todo movimento para se autotranscender requer. Se eu não crer que eu vou ser mais feliz tendo uma casinha onde eu morar para não me molhar quando chove e não me calcinar quando brilha o sol, eu não vou fazer o esforço, o investimento para construir a minha casa. Porque construir uma casa implica esforço. A sua resposta positiva, sua com S maiúscula, a de Jesus, criava a reação orgânica favorável, a movimentação da energia bloqueada nas crenças incorretas, pelos condicionamentos doentios, pelas sequelas kármicas propiciadoras dos distúrbios degenerativos nas áreas do corpo, da mente ou da emoção. Todos os problemas que nós acarretamos hoje, no corpo, na mente, ou na emoção, ou seja, no espírito, são as consequências de desvios, abusos, arbitrariedades em experiências reencarnatórias passadas. Algumas são a consequência natural do desgaste físico do uniforme de carne e osso. Mas não estamos falando dessas. Estamos falando as outras, aquelas com as quais nós renascemos, problemas crônicos, moléstias recalcitrantes, porque esse é o efeito, e todo efeito vem de uma causa. Se a causa não está no passado, no presente só pode estar no passado, porque no futuro que não está. Então só pode ser no passado. A abertura mental e emocional do enfermo, a certeza de que era possível a recuperação e que Jesus podia consegui-lo, proporcionava-lhe a receptividade necessária ao imediato processo de cura. Então,
na reformulação da minha vida, através da reestruturação do meu comportamento perante ela, vai ser muito mais bem-sucedida se eu ter a convicção de que eu vou conseguir fazer isso se eu investir o esforço necessário. E nós temos isso no Espiritismo, porque a figura de Jesus, que vamos dizer assim, é a figura mais representativa do Espiritismo, que é um bando de informações, é o ser mais puro, mais pulcro, incapaz de trair, mentir, enganar. Jamais. Do jeito que ele viveu, a dignidade que ele demonstrou, a coragem que ele modelou, o amor que ele dispensou, as curas que ele praticou, as palavras que ele proferiu, tudo é um jato de luz. Então, nós não temos que nos preocupar de se estamos... Será que estamos sendo enganados? Quando eu tenho falado com as pessoas ao longo dos anos, não todos, mas alguns, num certo ponto da conversa, meio assim, como eles olhavam para mim e diziam, será? Falei, não, olha o teor das informações. Você compra um eletrônico lá em casa e você lê tudo para entender a máquina porque te custou $2.000. E você não vai querer blow it up, ok? Então aí você vai ler o manual de instruções ou você vai escutar aí os youtubers, mas você vai criar uma intimidade através de conhecer essa máquina na qual você acabou de investir $2.000. Para você saber como utilizar essa máquina apropriadamente e não ter problemas. Então, se você tem fé no manual de instruções, se você tem fé num técnico em YouTube, como é que você não vai ter confiança total num Cristo planetário? Que tem bilhões de anos de evolução mais do que você. E eu também. Uma frase de Jesus equivale a milhões de anos a sabedoria de milhões de anos de evolução. Ele nos deixou um evangelho inteiro. Faz os números, não tem calculadora que possa. Você precisa um computador da NASA, porque senão esses números astronômicos, a calculadora dá uma lobotomia nela. Explode. Esquenta e explode. Então pode ir em frente tranquilo. Pode depositar esse conhecimento no banco. Como assim? Trocando comportamentos que não mais te convêm para as tuas construções eternas por aqueles que sim te convêm, que vão evitar problemas no presente, e vão trazer alegrias e ganhos infinitos a futuro. What's not to love? What is there to think about? It's a no-brainer. Mas pela nossa acomodação, pelos condicionamentos, nas palavras de Guimarães Rosa, que ele diz, ou você governa o sertão, ou o sertão governa você. A quantos de nós ainda nos governa o sertão? O sertão como simbolismo que se refere às distrações, encantamentos e tentações da terra, mas
o nosso passado é espiritualmente inconveniente, mas que por familiaridade, por condicionamento, continuamos a repetir no presente, onde já deveria ser amputado, jogado fora e substituído pelas novas informações que, graças a Deus, como espíritas, já fomos escolhidos e distinguidos para poder acessar. Olha tudo que nós já fizemos. Porque já falei que não é qualquer um que tem acesso, não. Por inocente que pareça, como acabou no centro espírita, ou se identificando com Allan Kardec, Leon Denis, ou qualquer um. Não interessa. Deus é muito sutil. Não é que nem nós. Ele não se mostra, ele se esconde. Muitas vezes parece uma coisa tão ingênua que nós não damos valor. Mas tem outras pessoas. Quantas pessoas mal conseguem carregar o peso da sua educação nas costas? Masters, PhD, you name it, they got it. Mas eles não conseguem ter fé em Deus. Gostariam. São sinceros quando eles dizem, poxa vida, o que eu não daria por poder descansar as minhas preocupações, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas incertezas em Jesus. Mas eu não consigo, não consigo. Você pensa, mas espera aí, doutor em matemática, doutor em física, doutor em química, doutor em astrofísica, doutor em engenharia aeronáutica, tem 500 mil doutorados, cabeça que não falta, mas que não passa pela cabeça. Passa pelo amadurecimento espiritual. E o amadurecimento espiritual é uma coisa que nós vamos conquistando com os nossos esforços, não intelectuais, sino de implementação. Faz sentido? Perguntas, comentários? Então, a Joana continua a nos dizer: assim, a fé tudo pode, pois aciona inexplorados mecanismos íntimos do homem, geradores de forças não utilizadas, modificando por completo a paisagem interna, depois externa do ser. A fé remove montanhas, acentuou Jesus. Ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais, ou seja, o mesmismo. Se eu tenho fé em que eu posso conseguir, se eu tenho fé que eu posso conseguir. Quando eu quis modificar certos aspectos da minha vida, eu me caí do cavalo N vezes. N vezes. Por quê? Pela força que o passado traz. Às vezes são passados de alguns anos, outras vezes de uma encarnação inteira, outras vezes de 6 encarnações, outras vezes de 60 encarnações. Então, quando nós nos propomos substituir uma conduta por outra, nós precisamos ser adultos e assumir a responsabilidade de que talvez não seja tão difícil poder fazer essa substituição, mas talvez não vamos ter que lutar com isso. Porque nós não sabemos, no presente estado de vigília de consciência, que a força de quantos anos esse comportamento traz. Então, por isso que a queda é uma experiência. Não façamos um drama dela, porque não é um drama. É uma experiência natural e esperável de quando pretendemos substituir um comportamento
que já não mais serve o nosso presente momento com as informações às quais nós temos acesso por um outro. Mas vamos cair? Vamos cair. Então, o que nós fazemos? Observamos em que condições eu caí para me dar melhores oportunidades na próxima tentativa, sabendo que, por exemplo, vou falar assim uma bobagem. Se eu quiser parar de beber Coca-Cola e eu sofro uma queda com a Coca-Cola, porque eu fui fazer exercício lá fora, estava muito quente, voltei e não aguentei a tentação, observando em que condições a minha queda se produz, vou modificar as condições, ou seja, vou parar de fazer exercício lá fora, vou comprar uma elíptica ou qualquer outra coisa e vou exercitar em casa para que a minha sede não seja tal que eu não vou conseguir me controlar. E é um exemplo infantil, mas aplica para tudo. Então, em vez de fazer da minha queda uma tragédia egóica, e por que eu digo egóica? Porque sempre que fazemos das quedas todo um drama novelesco, o nosso ego se apodera da situação e começa a atuar de um jeito que já nada mais tem a ver com o que aconteceu e se tem a ver com ele, porque a única preocupação do ego é ele próprio. Como é que eu não consegui? Como é que eu pude cair? Como é que eu... Mas nessa linha de pensamento, que elementos eu posso obter para melhorar as minhas chances na próxima tentativa? Eu vou me sentir tão contrariada, tão desapontada, tão desmoralizada, tão sem jeito, que eu não vou querer tentar mais para me poupar desse mau momento quando eu tento fazer uma modificação, fracasso, e aí, além por cima, eu vou ter que aguentar todas aquelas cacetadas egóicas em mim. Por isso que o espiritismo é racional. Não tem nada místico porque não precisa. Porque também não resolve. Eu posso acender 500 velas, vou querer continuar bebendo Coca-Cola, com vela, sem vela. Mas entender o que a Coca-Cola faz no meu corpo, nos meus dentes, o custo do dentista e o fato de que eu pessoalmente não quero ser controlada por nenhum dos aspectos do sertão. Nenhum. Eu quero comandar no sertão para desfrutar do sertão sem ter que me preocupar ou virar a sua escrava. Porque eu me nego a ser escrava de qualquer coisa ou qualquer um, não interessa as circunstâncias. Essa é a minha postura. Eu quero ser livre com Jesus. Porque aprendi com Joana que todo escravo é escravo por opção. E essa não é uma opção que eu vou fazer, nem agora, nem nunca. Eu quero a liberdade mais total possível, de consciência, né? Claro, que é a única que interessa, porque você tem pessoas livres por trás das grades e você tem escravos andando por aí, morando em barcos no mar. Eles se acham muito livres, mas na realidade a liberdade é interna, é um estado de consciência. Perguntas, comentários, dúvidas, protestos? Muito bem. Então, a crença reta faculta uma visão otimista da vida, que se enriquece de motivações
que nada perturba. Sabe esperar e estimula ao prosseguimento da empresa, mesmo quando as circunstâncias parecem conspirar contra, ocasionando confusão ao projeto abraçado. Todas as conquistas da humanidade tiveram início no ato de crer corretamente, persistindo na execução dos planos mentais transferidos para a realidade objetiva, ou seja, Você pulou a um realidade... negócio, você pulou uma parte. Ai, qual, meu amor? Me ajude aí. O ato de crer corretamente, graças ao qual se movimentavam as pessoas, persistindo na execução dos planos mentais transferidos para a realidade objetiva. Exato, ok. Muito bem. Nicolás, isso ficou claro ou precisamos elaborar? Se eu não creio, eu não vou trabalhar em mim, porque para quê? Se eu não creio numa coisa diferente. Agora, quando eu realmente creio, eu vou mobilizar os meus recursos para poder implementar uma outra conduta desejada, desejável, que vai me trazer, vai me dar retornos ao meu investimento no presente e no futuro. Porque quando nós cremos incorretamente, nós não nos esforçamos, porque já criamos incorretamente há tempo atrás, mas nós continuamos a propagar problemas, a criar dores de cabeça para nós mesmos. Quando nós acreditamos numa coisa melhor e começamos a fazer o que é necessário para substituir uma conduta problemática por uma conduta benfazeja, o primeiro benefício é que nós já não criamos mais problemas, não mais precisamos dormir numa cama de cravos, de parafusos, construída por nós mesmos. Para começar, mesmo que só existisse esse benefício, vale a pena. Imagina, se nós precisamos andar num caminho cheio de obstáculos, problema, vidro quebrado, parafuso com a ponta para cima, lixo, água suja, lodo, ou um caminho limpo, plantado com uma relva, terra, verdinha, cheirosinha. Não vamos perder o tempo com isso. Quem que vai querer andar entre vidro quebrado e lixo? Então já começamos a nos beneficiar aqui e agora. Nicolás Copérnico, por acreditar retamente no sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol é o centro do sistema planetário e não a Terra, conforme a Igreja naquela época acreditava, ou seja, nem acreditava, afirmava. Sofreu humilhações constantes e lutou contra o setarismo, a intolerância, o fanatismo e a ignorância, até provar que estava com razão. Cristóvão Colombo, recordando-se psiquicamente das terras que eram desconhecidas da civilização europeia, apesar de desestimulado e ironizado pelas cortes às quais pediu ajuda e pelos seus contemporâneos, por crer retamente descobriu a América, provando que estava certo. Crer retamente conduz ao querer retamente. Uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente. É lógico, porque se cremos equivocadamente, também queremos equivocadamente. Queremos tudo aquilo que joga contra nós. Com
conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial. Ou seja, as sensações, o exagero das sensações, porque as sensações não tem qualquer coisa de problema, mas nós queremos mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, em detrimento do que é essencial e permanente. Espiritualmente estamos na falência e física e emocionalmente estamos entediados de tanta dopamina que já não faz mais nada para nós. Isso que é um beco sem saída. E para lográ-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Esse querer equivocado escraviza o ser às paixões inferiores, cujas algemas o retêm inexoravelmente aos efeitos infelizes da eleição. Por quê? Ação e reação. Uma vez que a gente se comprometeu, agora tem que dançar. Para o seu prazer, o indivíduo quer o que não lhe convém, permitindo que o egoísmo se sobreponha aos interesses gerais, prejudicando todos aqueles que possam constituir-lhe impedimento ou provocar-lhe dificuldade. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença anelada. Os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres, porquanto degeneram os ideais que devem permanecer pulcros, puros. Sem o uso dos meios correspondentes, as realizações perdem a qualidade de que se devem revestir. As supostas facilidades muito aneladas pelas criaturas são uma forma de evitar os meios hábeis, complexos às vezes, que compõem o quadro do querer de maneira elevada. Não que as realizações mais fáceis signifiquem desvio da meta. Elas ocorrem a miúde, como é natural, não devendo tornar-se regra geral, que desencorajem as demais que proponham esforço, persistência e sacrifício. Por exemplo, o fato de eu beber uma lata menos de Coca-Cola por dia não deixa de ser um progresso e um mérito, embora muito mais fácil do que se eu dissesse a vocês: eu quero ser doutora em matemáticas. Posso fazer as duas coisas, claro. Olha, se eu me aplicar, qualquer um pode. Mas diminuir o meu consumo de Coca-Cola por uma lata por dia é muito mais fácil do que eu concretar um doutorado em matemáticas. Mas mesmo assim tem valor. E tem muito valor, porque as pequenas vitórias encorajam as maiores, as mais difíceis. Você já teve essa pequena vitória. E vou dizer mais. Eu não teria coragem de caracterizar qualquer vitória como pequena. Porque como as grandes dependem das pequenas, eu diria que as vitórias, todas as vitórias são antesalas de vitórias futuras. Porque você prova para você próprio que você conseguiu. Deu um trabalhinho, mas conseguiu. E como assim deu trabalhinho? Né? Quando chegam às 6 da tarde, eu quero a minha lata de Coca-Cola. Minha cabeça vai voltar para isso, porque é isso que eu fiz a vida inteira. São às 6 da tarde cada minha Coca-Cola. Agora que eu preciso eliminar, tem que ser a das 6, porque eu já bebi uma com o almoço. Senão eu não cortava o número de Coca-Colas, mas então agora a da janta, vou beber outra coisa, mas não Coca-Cola. Eu vou ter que fazer um pequeno esforço para aprender a gostar do que eu estou bebendo agora,
Mas, quando eu consigo fazer isso, é como se eu investisse em pesos e ganhasse em euros. Porque isso vai me dar uma força hercúlea para eu ter coragem de encarar projetos maiores, mais desafiadores. Quem elege a montanha não evita a ascensão difícil, porquanto faz parte da aspiração que se sustenta interiormente. O ato de querer torna menos ásperos os desafios e as dificuldades. Querendo retamente difundir a mensagem de Jesus, Paulo aplicou os mais desgastantes esforços, padecendo enfermidades, abandono, apedrejamento e quase morte, afirmando confiante: ai de mim se não pregar o Evangelho, vivendo com sacrifício o ideal que o abraçava. A preservação do querer com retidão rechaça as propostas ignóbeis, mesmo quando se apresentam como fórmulas salvacionistas, solucionadoras, que nunca são. O que não tem a chancela da retidão desmerece a qualidade da ação. Então, os meios, o fim, não justifica os meios quando eles são escusos. Jesus sempre quis retamente e sempre agiu assim, tornando a sua mensagem uma luz inapagável a varar os séculos, superando desfigurações, interpolações e adulterações lamentáveis e que foram muitas. Quando se crê e se quer crer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. E essas palavras, conforme se refere o Evangelho, exteriorizam o de que está cheio o coração. E uma coisa mais eu gostaria de acrescentar. Quando eu descubro no Evangelho a frequência mais gostosa dentro da qual eu viver a minha vida, eu não saio dessa frequência nunca mais. Ou seja, eu não sou um chihuahua com Carlitos, um pastor alemão com Susana, um Doberman com a vizinha, um caniche com a Matsui. Não. Eu sou uma. E que uma é essa? A frequência com a qual eu me identifico mais. Eu preciso ser humilde. E a melhor definição de humildade é bancar quem você é. Tem quem vai gostar. Ok. Tem quem não vai gostar. Ok. Mas eu não vou ser um ser humano à la carte. Uma com um, outra com outro, outra com um grupo, outra com republicana com os republicanos, democrata com os demócratas, independente com os independentes. Porque como é que eu vou entregar a qualquer um, quem quer que seja, o mais valioso que eu tenho, que é a presente encarnação neste espaço-tempo, neste preciso momento? O que eu mais tenho de valioso é como eu me comporto na presente encarnação. Eu quero a aprovação de Deus. Eu quero ser coerente. Eu quero ser digna. Eu quero ser honrada. Eu não quero enganar a ninguém. E imagina se você vai dizer que sim com todo mundo que te propõe casamento.
Você tem que escolher um ou nenhum. Mas tem que ser uma escolha própria, coerente, que te represente. No sábado, eu fui convidada a um compromisso familiar, numa propriedade muito bonita, 400 acres, as vaquinhas, tudo uma beleza. Todo mundo aí bebendo, a única que não bebeu fui eu. Ofereceram de tudo, várias vezes. E eu fiquei lá sentada, conversando, escutando mais do que conversando, francamente. Mas eu não bebi nada. Você não vai beber nada? Eles falam, todos norte-americanos. Eles nem me ofereceram, você bebe. What are you drinking? Falei, nada, obrigado. Ficou com a garrafa e com o copo na mão. Não estou falando aqui que vocês devem beber ou não devem beber. Cada um faz aqui o que quiser. Estou contando uma anedota minha. Fiquei naquela situação, porque era um compromisso familiar, da 1h30 da tarde às 5h30. 4 horas. 4 horas. Sentada à mesma mesa, com todo mundo em volta, abrindo uma garrafa após a outra, enchendo copos de vinho que pareciam um tamanho de um floreiro. E eu lá sentada, tranquila, conversando com todo mundo, o mais que eu pude. Quando chegou a hora de ir embora, falei, bom, para mim já chegou a hora de voltar. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito bem-vinda, que é verdade. Gostei muito de conhecer vocês. Muito obrigada mais uma vez. O lugar é uma preciosidade. Se eu tivesse 31 milhões de dólares, eu comprava essa terra aqui, nem que seja para que ninguém construa nada nela. Olha, o que eles falaram de mim ou não falaram quando eu fui embora, não sei. E também, francamente, não me interessa. Porque eu teria saído muito apesadumbrada de lá se eu tivesse feito coisas que traem os meus princípios para agradar, para eles não dar risada, para eles não fazer olhadas de cá para lá, para eles não falar besteira depois que eu entrei no carro e eu fui-me embora. Eu cheguei sendo eu, sentei aí 4 horas, continuei sendo eu, e fui-me embora quando eu quis, sendo eu, com os meus princípios e a minha dignidade intacta. Eu acho que eu sou melhor do que eles? Não. Mas essa não é a conversa. Eu sou fiel a mim. Todo mundo continua a se comunicar comigo, então eu acho que também não foi um fracasso tão horroroso, porque mas é um exemplo, melhor eu falo de mim que falar de mais alguém, mas é por aí. Essa reunião é o simbolismo, né? Uma coisa é simbólico da vida. Eu me identifiquei com a frequência do evangelho. Eu não estou indo para a freira, nem muito menos. Eu não vou para trás, eu vou para frente. Mas a frequência do evangelho para mim é zen, é luminosa, é leve, é expansiva, é amorosa, é livre, não impõe nada a ninguém. Para todo mundo tem um bom conselho, para todo mundo tem uma palavra de consolo, para todo mundo tem uma sugestão valiosa. Então, com qual outra frequência em que outra frequência que eu gostaria de sintonizar? Então, vamos nos dar esse direito e dizer, eu vou começar 2026 com resoluções mais substanciosas do 2025, onde aqueles que
gostam de mim e me querem, não estão sendo enganados, não estão sendo engodados, porque eles estão querendo eu, conforme eu sou. What you see is what you get. E eu não vou ter drama de consciência, nem vou ter que sustentar 14 subpersonalidades, porque com a Geo eu me comporto desse jeito, e com a Mari eu me comporto do outro jeito, com a Vitória eu me comporto desse jeito, com a Meuri eu me comporto desse jeito. E se um dia elas se encontram todas, nenhuma delas vai saber quem é a Cláudia, porque cada uma delas tem uma criatura diferente, uma personagem, uma persona diferente. Se eu não me equivoco, é o nosso é a nossa última terça-feira hoje, até o dia 6 de janeiro, né? I thought you said 30. We're going to have one on the 30th, no? Ah, sim, podemos. Eu de I mil thought you said- amores. I Sim, thought that's what you said. Okay. ok. Porque as 2 semanas que estamos off, né? Uhum. São a semana do 15 e 22. Ah, muito bem. Ok? Fantástico. Pronto. Agendado. Então, eu gostaria de aproveitar para desejar, em nome do SECA, Feliz Natal para todos, e que possamos fazer votos para viver o Evangelho mais intensamente do que no 2025, porque nas palavras de Bezerra de Menezes, a única opção, se queremos ser felizes de uma maneira duradoura, se queremos ser seres integrais, que é tudo que eu acabo de falar nos últimos 10 minutos, é viver o Evangelho. É viver o Evangelho todos os dias, com todos, a toda hora, aceitando que existe um preço a ser pago. Muitos vão nos adorar e outros vão nos detestar. Mas façamos o que fizermos, isso sempre vai ser assim anyways. Então, mais vale fazê-lo por uma causa justa, a causa mais justa da reencarnação de qualquer um de nós. Débora? Oi. Eu vou tentar ler sem cair. Toda hora eu tá sendo desconectado. Ai, meu amor. Se parar, foi por causa disso, tá? Ok. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, obrigada por mais essa chance de estar aqui na Terra, aprendendo e crescendo. Muitas vezes o aprendizado é suave, regado de lições leves e coerentes, que nos fazem repensar na vida e qual o nosso impacto nesse planeta. Outras vezes o aprendizado vem carregado de dor, que, graças a essa doutrina, sabemos que é efeito do que causamos em outras ocasiões ou mesmo em outras encarnações. De qualquer maneira, sabemos que o caminho é sempre para frente. Podemos dar uma estacionada, mas nunca andaremos para trás. Pedimos que esteja conosco e nos proteja durante a semana, não permitindo que entremos em energias pesadas e, como sempre, nos acolha e acalme com o seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Eu achei que a gente ainda até semana que vem, eu não vou poder dia 30, que eu vou viajar. Ok. Mas dia 6, então, eu estarei de volta. Desejo a vocês também muita paz e luz nesse Natal.